Irma Grese, a hiena de Auschwitz, a besta de Belsen. Irma Grese tornou-se um dos nomes mais emblemáticos e perturbadores do Holocausto quando se fala na participação feminina dentro da máquina de extermínio nazista. Conhecida entre os prisioneiros como a hiena de Auschwitz e a besta de Belsen, ela não apenas cumpriu ordens. Destacou-se pelo prazer explícito que demonstrava ao infligir dor, humilhar e decidir quem viveria ou morreria. Seu caso assombra não apenas pela brutalidade, mas pela idade. Irma Grese foi executada aos 22 anos, tornando-se a mulher mais jovem condenada à morte por crimes de guerra pelos aliados após o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma juventude comum, um ódio extraordinário. Irma Grese nasceu em 1923, na Alemanha rural, em um ambiente simples e marcado por disciplina rígida. Sua infância foi atravessada por perdas emocionais profundas e por uma educação que reforçava obediência cega, repressão afetiva e submissão à autoridade. Ainda jovem, foi absorvida pela ideologia nazista, que oferecia sentido, pertencimento e, acima de tudo, poder. Enquanto muitas mulheres eram educadas para servir no lar, o regime abriu às mais fanáticas a possibilidade de servir nos campos de concentração. Para Irma Grese, o campo não foi um local de trabalho temporário, mas um palco onde sua crueldade encontrou permissão total. A ascensão dentro dos campos Grese iniciou sua atuação como guarda em campos de concentração ainda adolescente. Sua rápida ascensão chamou a atenção de superiores. Em pouco tempo, foi enviada para Auschwitz, o maior complexo de extermínio do regime nazista. Ali, Irma Grese ganhou fama entre prisioneiros e colegas. Não apenas obedecia às ordens, mas as executava com entusiasmo. Participava ativamente das seleções na rampa ferroviária, apontando com frieza quem seria enviado ao trabalho forçado e quem caminharia diretamente para as câmaras de gás. Testemunhas relataram que ela demonstrava satisfação visível ao escolher vítimas, especialmente mulheres jovens e crianças. O poder de decidir sobre a vida humana parecia lhe causar excitação. Irma Grese carregava constantemente um chicote, que utilizava sem qualquer provocação. Chicoteava mulheres até a exaustão e, em diversos casos, até a morte. Também era conhecida por usar botas pesadas para chutar prisioneiras caídas no chão. Além da violência física, Grese praticava abusos sexuais sistemáticos, humilhando mulheres despidas, tocando-as de forma agressiva e utilizando a sexualidade como instrumento de terror e dominação. Para ela, o sofrimento não era um meio, mas um fim. Sua crueldade não se limitava a Auschwitz. Quando foi transferida para Bergen-Belsen, o cenário de horror se intensificou. Ali, não havia câmaras de gás funcionando, mas a morte vinha pela fome, pelas doenças e pela negligência deliberada. Grese continuou espancando prisioneiros debilitados, mesmo quando estes já estavam à beira da morte. Testemunhas afirmaram que ela ria diante do sofrimento extremo, comportamento que consolidou seu apelido de Besta de Belsen. Em abril de 1945, tropas britânicas libertaram Bergen-Belsen e encontraram um cenário apocalíptico. Milhares de corpos espalhados pelo campo e dezenas de milhares de sobreviventes reduzidos a esqueletos vivos. Irma Grese foi presa no local, sem tentar fugir. Durante os interrogatórios, manteve uma postura fria, distante e frequentemente arrogante. Não demonstrou arrependimento pelos crimes cometidos. Para ela, tudo fora apenas parte de seu dever. Irma Grese foi julgada no Tribunal Militar Britânico durante o julgamento de Belsen. Sobreviventes relataram, em detalhes dolorosos, os espancamentos, as seleções para a morte e os abusos cometidos por ela. As descrições chocaram até mesmo juízes e oficiais experientes. Diante das provas e testemunhos, foi considerada culpada por crimes contra a humanidade. Em 13 de dezembro de 1945, Irma Grese foi enforcada na prisão de Hameln, ao lado de outros criminosos de guerra nazistas.
O carrasco foi Albert Pierre Point. Segundo relatos, ela subiu ao cadafalso com o rosto pálido, mas sem demonstrar arrependimento. Tinha apenas 22 anos. Sua execução não apagou seus crimes, mas marcou um símbolo poderoso: o de que a juventude não é sinônimo de inocência, e que o mal não precisa de décadas para se enraizar quando encontra um sistema que o legitima. Irma Grese permanece como um dos exemplos mais extremos de como o nazismo foi capaz de transformar jovens comuns em agentes ativos da barbárie. Sua história é um alerta permanente sobre os perigos da ideologia, da desumanização e do prazer no poder absoluto. Irma Grese e Joseph Kramer, detidos pelas autoridades britânicas pouco depois da libertação do campo de concentração de Bergen-Belsen. Em julho de 1942, com 18 anos, se apresentou como voluntária para treinamento no campo de Ravensbrück, o que fez com que fosse expulsa de casa pelo pai, contrário a este trabalho. De 1943 a 1945, atuou em Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau e Bergen-Belsen, 3 campos nazistas de concentração e de extermínio, sendo presa em 15 de abril de 1945 pelos britânicos, no último deles, junto a outros integrantes da SS. Irma foi um dos principais réus no julgamento de criminosos de guerra de Belsen, realizado de setembro a dezembro de 1945. Sobreviventes dos campos testemunharam contra ela, acusando-a de assassinatos e torturas, sempre usando pesadas botas, chicote e um coldre com pistola. Entre outros atos, Irma era conhecida por jogar cachorros em cima dos presos para devorá-los, assassinar internos a tiros, a sangue frio, torturas de crianças, abusos sexuais e surras sádicas com chicote até a morte. Em seu alojamento após a captura do campo, foram encontrados abajures com as cúpulas feitas de pele humana de 3 prisioneiros judeus, assassinados e escalpelados por ela. Condenada à forca aos 22 anos, a mais jovem condenada à morte sob leis britânicas no século, foi executada na prisão de Hameln, Alemanha, em 13 de dezembro de 1945. Suas últimas palavras ao carrasco foram: "Schnell! Rápido!" O aviador naval britânico Eric Brown, fluente em alemão e que interrogou vários criminosos nazistas nos julgamentos de Nuremberg, disse sobre Irma Grese: "O pior ser humano que eu já conheci." Explosiva e violenta, Mandel achava qualquer pretexto para agredir os prisioneiros dos campos em que trabalhou. Nos espancava impiedosamente até que ela não pudesse mais levantar o braço,